Mateus 22, 29 diz assim: e respondeu-lhes Jesus: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora eu vou pedir para você deixar marcada essa passagem. Vai comigo no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Josué é o sexto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e aí Josué. Capítulo 1, verso 8. Vá comigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Porque então as ações de estar nas Escrituras, de estudar as Escrituras, de meditar as Escrituras e praticar as Escrituras, diz o Senhor Deus, então isso te fará prosperar o caminho e você será bem sucedido. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, não apenas ouça a minha oração, mas peça que Deus venha falar com você. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque nós temos, Deus, a oportunidade de te ouvir, e eu peço que a tua palavra ela seja revelada, rema, diretiva ao coração de cada homem, cada mulher que aqui entrou, que tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para as nossas vidas venha se manifestar. Deus, em o nome do teu Filho Jesus, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, o nosso foco, seja o cansaço, seja o desânimo, seja, Senhor, o ceticismo, a incredulidade, seja neutralizado. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar a revelação da tua verdade, e que a verdade do Senhor liberada hoje sobre as nossas vidas possa nos conduzir ao caminho que a tua palavra declarou, de provisão e um caminho de sucesso. É a minha oração em teu nome. Aquele que concorda, diga. Obrigado, amados, Deus abençoe vocês. Queridos, essa mensagem, na verdade, eu conduzi ela hoje, para ministrar inteiramente hoje, mas, Moacir, eu descobri que impossível eu conseguir conduzir a palavra toda hoje. Por quê? Porque eu consegui hoje pela manhã entrar só num ponto da mensagem. É que ela é extensa de fato, mas o que nós vamos compartilhar hoje aqui, Luiz, pode ser uma chave que vai virar na sua vida e mudar totalmente a tua história e a tua casa. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre princípios que constroem sucesso. Para viver uma vida plena, só depende das suas atitudes, das suas ações e das suas escolhas. Deus, Ele nos chama para termos uma vida plena, amém, queridos? O que é uma vida plena? Uma vida plena é uma vida que você tem tudo aquilo que você necessita. A salvação, ela vai depender apenas de Deus. A salvação é graça, a graça é aquilo que eu não mereço. A partir do momento em que nós, Andréia, recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos a salvação, amém, queridos? Se você continuar caminhando com Deus, você está trilhando um caminho de salvação. Não é por merecimento, é simplesmente você crer em Jesus. Porém, as outras coisas, essas dependem das nossas escolhas. O que eu tenho encontrado dentro do meu gabinete pastoral é algumas pessoas, ou talvez muitas delas, que estão passando por crises, por dificuldades, por problemas, e elas começam a pensar que estão passando por isso por conta de um abandono de Deus. Deus não tem filhos preferidos. Por que Ele vai abençoar o pastor Leandro e não vai abençoar o pastor Dodô? Por que Ele vai abençoar o Agostinho e vai abandonar o Jean? Não existe uma predileção de Deus. Esse eu abençoo e esse não abençoo. Não! O que Deus dá para todos nós, sem merecermos e sem fazermos nenhum esforço, apenas reconhecendo o Filho dele, Jesus Cristo, como nosso Salvador. O que Ele vai fazer, Alex? É nos dar a salvação. Salvação eterna. Teve arrebatamento da igreja. Se você crê em Cristo, você vai ser arrebatado, amém? Amém. Nem que seja pela fé, meu irmão, me ajuda. Salvação. Porém, o que você vai viver aqui nesta terra não depende de Deus antes de depender de você. Nós precisamos entender que muitos dos fracassos que eu e você temos vivido, Leandro, é porque nós temos quebrado princípios.
O que é um princípio, Bia? Eu vou trazer a definição do dicionário para você entender que não é algo que eu estou construindo no meu coração, mas eu quero trazer para você a base. Princípio, Valdir, é aquilo que serve como base para alguma coisa. É a causa primária de algo, é a raiz ou a razão de algo. Então, quando Deus formou o homem, Ele começou a construir princípios para o homem. Ele começou a nos dar uma base para a construção. Então, princípios, Vanderleia, são... Eu estou falando muito rápido? Não? Se eu falar rápido, vocês me ajudam. Às vezes eu empolgo, Paulo. Princípios são alicerces. É o alicerce da construção da vida humana. Você pode desrespeitar o princípio. Você pode rejeitar o princípio. Você pode ignorar o princípio, mas você tem que entender uma coisa: se você não aplicar o princípio na sua vida, a sua vida vai passar pelo fracasso. Nós viemos de um tempo, Antônio, que as pessoas, elas foram construídas teologicamente, em uma teologia muito rasa, que você, quando passava por um problema, você pedia oração para alguém e o problema resolvia. Gente, eu cansei. Eu lembro que uma vez uma moça me procurou e falou assim: pastor, o senhor ora pelo meu relacionamento, que o inferno tem se levantado? Nunca que quando uma pessoa me pede uma oração por uma área da vida dela, que eu não pare para pelo menos, Luiz, entender o porquê que ela está passando por aquilo. Eu falei: me fale um pouco mais do seu relacionamento. Não, eu tenho passado por crises conjugais, crises direto com o meu namorado, e nós temos tido problema, a gente tem brigado muito, e agora ele saiu de casa. Eu falei para ela: me fale um pouco mais sobre essa situação. Para onde ele foi? Ele voltou para a casa da esposa dele. Eu pergunto para você: eu posso orar por essa relação? Não posso. Se eu orar, eu vou fazer uma oração irresponsável. E eu vou ativar mais créditos de injustiça na vida dela. Mas a falta de compreensão dos princípios faz com que ela pense que pode entrar na igreja e pedir para o sacerdote ministrar uma oração que faça um milagre, tire o marido de uma mulher e traga para ela como amante. Pois esse é o evangelho que, infelizmente, por algum tempo foi pregado no Brasil. Não é incomum as pessoas procurarem e falar: pastor, ora pela minha vida financeira, que eu estou arrebentado financeiramente. E aí, quando você vai começar a investigar o porquê que está ali, você descobre, Wagner, que na verdade ela vive de situações com falta de caráter nos seus negócios, coisas roubadas dentro da sua casa, gato na internet, gato na luz. E eu pergunto: tem como essa pessoa prosperar? Não tem. Pode passar pelo corredor dos 318, dos 420, dos 1400. Não resolve, gente. Deus, Ele não age por mágica. Tem gente que pensa que a oração é um processo mágico, que você começa a orar, você aperta um botãozinho e Deus, robozinho, abençoar, abençoar, abençoar. Claro que não. Deus só vai abençoar quando tem princípios. Não estou dizendo que a oração ela não é importante. Ela é fundamental. Mas uma oração ela só vai gerar resultados na minha e na sua vida quando nós construímos as nossas vidas em princípios sólidos. Porém, Jaque, falar de princípios é uma coisa que para alguns evangélicos, algumas pessoas dentro da igreja, ela acaba sendo, como é que eu vou dizer, vazio. Porque o problema, Vanessa, é que as pessoas não sabem de fato quais os princípios seguirem. Então hoje eu preparei um esboço para falar das 7 principais áreas das nossas vidas. Quais são as principais áreas que nós encontramos nas nossas vidas? Vamos entender aqui. Eu anoto porque senão eu esqueço. As principais, família. Quando eu falo família, são filhos ou pais, Michel. Casamento, vida conjugal. Ou para quem é solteiro, vida sentimental. Espiritual. Não é ministério, é vida espiritual, quanto você se relaciona com Deus. Financeiro, que é uma das mais importantes junto do casamento, são as áreas que geram equilíbrio. Profissional, emocional, e para aqueles que servem em uma igreja, dentro da igreja como voluntários, o ministério. Então vou repetir, até se você quiser anotar, é importante que eu vou trabalhar 7 áreas durante 2 ou 3 semanas. Quais são então as principais áreas? Família, filhos ou pais.
casamento ou vida sentimental, espiritual, financeiro, profissional, emocional e ministerial. Essas 7 áreas, temos outras, mas essas 7 áreas elas englobam o alicerce básico da nossa vida. Todos nós temos ativamente a grande maioria delas, ou iremos ativar. Então a vida sentimental, para quem é solteiro, é uma vida, para quem é solteiro, para quem é casado é matrimônio, para quem é solteiro é a vida sentimental. Vocês estão me entendendo, gente? Cada uma dessas áreas nós podemos enfrentar fracassos. Cada uma delas. E algumas pessoas acabam infelizmente vivendo fracasso em um todo. Quanto mais áreas da minha vida eu tiver dificuldade, mais fracassado serei. Eu sei, Mônica, que essa palavra fracasso é o tipo de coisa que nos incomoda. É ou não é? Nos deixa um pouco desconfortável. Mas essa, infelizmente, é a realidade. Se você fizer uma avaliação hoje da sua vida no geral, e eu quero que você faça isso agora, em silêncio, avaliando só você e Deus. Hoje, dentro dessas 7 áreas, quais delas você tem sucesso e quais delas você tem fracasso? Casamento, financeiro, profissional, espiritual, ministério, família. Quais você tem fracasso e sucesso? Agora vamos fazer uma outra avaliação. Avalia com você de 0 a 10. Fazendo uma avaliação individual de cada uma das áreas. Agora fazendo um pacote de 0 a 10. Você hoje tem mais sucesso ou mais fracasso na sua vida? Você tem sido bem sucedido como o texto bíblico manda? Que Deus deixou claro para Josué. Se você ouvir e praticar o que está escrito nesse livro de leis, ele diz, tudo que você fizer prosperará. Por algum tempo a gente foi enganado teologicamente quando falava de prosperidade, porque achava que era dinheiro. Então tem pessoas que quando ouvem Giovana sobre prosperidade, dizem assim, ele vai pedir meu carro. Agora é a hora que ele pede meu dinheiro, é a hora que eu vou ter que dar a casa de oferta. Não, aqui você nunca vai encontrar esse tipo de situação. Mas as pessoas elas se assustaram, porque veio uma teologia intitulada Teologia da Prosperidade. Porém a palavra prosperidade é uma palavra bíblica, que é bênção de Deus. Não é só dinheiro, eu conheço gente que é rica e não tem prosperidade. Porque a prosperidade é você ter uma vida plena. Diga comigo, prosperidade é vida plena. É isso que precisamos entender. Deus tem uma vida plena, não só para Josué, mas para todos nós. E ele continua dizendo, e tudo que você fizer será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido, diga amém. Amém. O sucesso está diretamente ligado a quê? Aos princípios. Não é uma oração, como eu falei para você, que eu posso fazer por você no final do culto, que vai mudar a sua vida. Se você não resolver mudar os princípios. O que nós encontramos, irmão Zezinho? Olhem para mim aqui, gente, preste atenção que isso aqui é fundamental. Se você entender essa parte aqui, todo o restante fica muito mais fácil. O que nós encontramos, Jaque, são pessoas dentro das igrejas evangélicas que têm medo do diabo. Ah, pastor, mas eu tenho medo doido. Vai que o cara começa a falar com uma voz meio esquisita e o pescoço dele começa a querer rodar. Está assistindo muito Exorcista. Mas você não tem que ter medo do diabo. Porque o diabo só vai agir na sua vida se você liberar ele. Se você abrir a porta. Sabe quando o inferno age na sua vida financeira? Quando você quebra o princípio financeiro. Sabe quando o inferno age no seu casamento? Quando você quebra o princípio no casamento. Sabe o que nós deveríamos ter medo, Fábio? Não do diabo, mas deveríamos ter medo de quebrar princípios. Deveríamos ter medo de quebrar princípios. Deveríamos temer, deveríamos ter desespero em imaginar a quebra de princípios. Porque quando você entende os princípios e você os respeita, e princípios na minha e na sua vida devem ser como taças de cristais. A gente tem, Olívio, que colocar muita atenção neles, porque um princípio quebrado vai trazer consequências. Quanto mais você desrespeitar o princípio, mais consequências você terá na sua vida. Quando a gente avalia, Hernani, essas 7 áreas, família, casamento ou sentimental, espiritual, financeiro, profissional e emocional, qual área vocês gostariam que eu falasse primeiro? Escolhe aí.
a gente apresentar um pouco dos princípios. Meu Deus do céu. Financeiro. Posso falar de financeiro? Posso falar? Todo mundo concorda? Ótimo. Deveríamos ter combinado que ficava, né? Se combinasse eu acho que atrapalhava. Financeiro é um ótimo exemplo. Se eu desrespeitar os princípios financeiros, os princípios de Deus na minha vida financeira, eu vou me arrebentar. Segundo o IPEA, Instituto Avançado de Pesquisa do Brasil, diz que 56% da população brasileira está restritiva no seu CPF. Fora aqueles que compram informalmente e não recebem o processo, né, do SPC, do Serasa, mas também tem. Tirando quem está aqui nessa igreja, mais da metade do povo brasileiro é endividado. Diga amém. Eu tirei você, nem que seja profético. Amém, igreja? Agora, por que o Brasil está tão endividado? Antônio, alguém pode levantar a mão e dizer assim: pastor, é por conta da crise. Não é. E eu vou provar para você hoje que não é. Ah, pastor, sabe por que nós estamos endividados, pastor? Porque o Bolsonaro só teve 9 meses e ele não está acertando. Também não é. Ah, pastor, o problema, pastor, é que infelizmente nós estamos vendo uma crise mundial e o negócio é global, a quebradeira na China, os problemas que nós estamos vendo na Europa com a União Europeia, isso chegou no Brasil. Também não é. Mais da metade da população brasileira está endividada porque tem quebrado princípios. Se você quebrar os princípios na sua vida financeira, você não tem alicerce para poder construir algo financeiramente. Quais são eles? Vamos falar rapidamente dos princípios da vida financeira. A primeira coisa que você precisa entender: o primeiro princípio que nós muitas vezes quebramos e isso nos arrebenta é o princípio da integridade. Entenda uma coisa: não importa o que você fez de errado, se faltou integridade para você em algum negócio, isso liberou o seu fracasso financeiro. Quer um exemplo bíblico, uma base bíblica? Eu vou te dar uma base bíblica. Jesus chega em Marcos capítulo 5 em Gadar, encontra o endemoniado gadareno, que quando vê, os demônios gritam através dos lábios daquele homem: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? E Jesus pergunta para ele: quem é você? Ele falou: legião, porque somos muitos. Uma legião de soldados romanos era mais ou menos 6.000 soldados, então acredita-se que tinham ali 6.000 demônios. Jesus deu uma ordem para aqueles demônios: saiam. E o que os demônios dizem para Jesus? Por favor, nos deixe entrar naquela manada de porcos. Para quem está aqui já conhece um pouco, mas o princípio vale muito bem a gente construir. Jesus olhou para os porcos, olhou para aquele homem endemoniado e disse: não, vou dar prejuízo para o dono dos porcos. Foi isso que ele fez? Ele falou: pode ir. E os demônios saíram, entraram nos porcos, os porcos se jogaram no precipício, 2.000 porcos morreram. Dá uns 600 mil reais no dinheiro de hoje. Que Deus malvado é esse? Que Cristo malvado é esse que vai gerar um prejuízo de 600 mil reais para alguém? Aquela região, quem pastoreava os porcos eram judeus. E o porco era cuidar de porcos era uma quebra de lei. Vocês estão entendendo? Era proibido. Quando Jesus deixa os demônios entrar nos porcos, é porque existia uma legalidade de falta de integridade. Não foi só o dono dos porcos que tiveram prejuízo. Todos os pastores que eram judeus e cuidavam dos porcos ficaram desempregados. Jesus ficou preocupado com isso? Não que ele não ficou preocupado com as pessoas, mas com a situação, não, porque eles construíram isso. O princípio que você quebra não pode permitir você ser abençoado. Pastor, e cadê a misericórdia de Deus? Deus é extremamente misericordioso. Pela lei do judeu, eles deveriam ser apedrejados. Só perderam o financeiro. Quem está me entendendo, diga amém. Princípio quebrado. Outro princípio que nós quebramos: gestão financeira. A palavra do Senhor diz que o filho pródigo, gestão financeira, a Bíblia diz que o filho pródigo chega para o pai e diz assim, aqui ele quebrou 2 princípios. Ele chega para o pai e diz assim: dá toda a minha herança que eu quero. O primeiro princípio que ele quebra aqui, o princípio de honra ao pai. Pedir herança é só para quem perde o pai. A herança só vai depois de haver um falecimento, e não em vida, a não ser que o pai escolha dar em usufruto. Ao contrário, não. Ele chega e pede: eu quero minha herança. Ele desonrou. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Quando você não honra, tudo vai mal.
Gente, Felipe, quanta gente eu encontro dentro do meu gabinete pastoral que estão patinando, e quando eu começo a investigar o processo, é como eu falei, eu não faço oração por ninguém sem que a pessoa primeiro me explique o que está acontecendo com ela. Qual que é a dificuldade que você tem? É isso, isso e isso. Aí eu vou conduzir a pessoa no processo. Primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa está passando por dificuldade financeira: como é que estão as tuas contas? Estão pagas? Se você não está pagando conta, diante dos credores você não tem integridade. Pastor, mas veja bem, eu me apertei. Você apertou porque foi irresponsável? Você apertou porque comprou o que não precisava? Você apertou porque comprou e não podia pagar? Está faltando integridade. Perante o SPC e Serasa, é assim que as pessoas que eles vão te ver. Ou a pessoa diz, não tenho, tudo bem. E aí a gente vai aprofundando. Normalmente eu pergunto para algumas pessoas, como é que é a sua relação com o seu pai? Hoje está bem, mas aí eu já encontro o processo. Mas houve desonra. Onde ele tem desonra, tem fracasso financeiro. Depois nós encontramos o filho pródigo, o segundo princípio que ele quebrou. A Bíblia diz que depois de um tempo ele pegou tudo que ele possuía, foi para uma cidade longínqua e gastou irresponsavelmente, não teve gestão. Terceiro princípio que as pessoas quebram hoje, Dai, na sua vida financeira, é exatamente gastar irresponsavelmente. Vivemos numa sociedade onde as pessoas compram o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gostam. É verdade ou não é? Tem coisa que tem gente que não precisa, mas ele quer comprar. Você tem que entender que o carro de 70 mil faz o mesmo que o de 35. Se você tem condições para comprar o de 70, show. Mas se não tem, continua com o de 35. Não, mas veja bem, eu quero mostrar que Deus está me honrando. Sabe por que nós não fazemos testemunho aqui no altar? Pode ver que nós não fazemos, não sou contra o testemunho. Mas tem gente que às vezes tem uma necessidade de aumentar o que não é para aumentar. E mostrar uma coisa que não foi Deus que deu. Aí o cara sobe aqui e fala, Deus me deu o carro. 6 meses depois o banco toma. Foi Deus que deu? Foi Deus que deu? Irresponsável. O que aconteceu com o filho pródigo, Mike? O filho pródigo quebrou os 2 princípios. A Bíblia diz que veio fome na terra. Ele perdeu tudo o que ele tinha e foi trabalhar cuidando de porcos. E ele tinha desejo de comer a comida dos porcos e não podia, de tanta fome que ele tinha. Quem quebra o princípio da honra aos pais, quem quebra o princípio da gestão financeira, vai se arrebentar. Outro princípio que nós encontramos dentro da vida financeira que precisamos levar a sério, e se não levamos a sério, isso vai nos comprometer. Gratidão. Ser grato pelas pessoas que nos abençoam. Ló foi extremamente abençoado porque caminhava com Abraão. Extremamente abençoado. Ele enriqueceu que ele tinha centenas de pastores cuidando dos seus rebanhos. Então em algum momento os pastores de Ló começam a brigar com os pastores do seu tio Abraão. Abraão, vendo que aquilo ia trazer confusão entre eles, chama Ló e fala assim, sobrinho, vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar para você ir e vamos nos separar. Se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, para a gente continuar tendo relacionamento familiar. Ló deu uma olhada para um lado e viu o deserto de Canaã. Olhou para o outro lado e viu as campinas de Sodoma, Nova York da época. Agora eu pergunto para vocês, quem foi o agente abençoador da vida de Ló? Quem? Quem era o patriarca da família? Quem deveria ter sido natural para Ló? Dizer, tio, escolhe. Quem deveria ter escolhido, Ló ou Abraão? Abraão. Mas Ló, ele foi tão ingrato que ele falou, eu vou escolher logo para lá, porque vai que eu vou para o deserto, deixa o tio que se ferre. Desculpa o termo, mas na mente dele foi isso. Ele que resolve os problemas dele. Ele foi ingrato com Abraão, foi para Sodoma. Ele perdeu tudo que ele tinha 2 vezes. Porque você nunca vai perder sem Deus começar a te dar um sinal que você está no caminho errado. Ele está em Sodoma, os 3 reis invadem Sodoma e levam parte dos moradores de Sodoma e as suas riquezas com eles. E quem foi? Ló e toda a sua família e o seu rebanho. Abraão fica sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado pelos reis. Junta seus homens, entra em guerra com os reis e recupera. Chama Ló e fala, Ló, volta Ló. Não é aquele lugar, não é para você. Ele falou, não, eu vou voltar para lá. Ele insiste, tem gente, desculpa o termo, mas é burro, Antônio. O cara continua insistindo no erro. Sabe aquele cara que o cara já fez um negócio com aquele amigo, o amigo já deu um nó nele e ele volta a fazer? Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Mas tem gente que insiste. Sabe aquele cara que você já emprestou, aquele cunhado que você já emprestou dinheiro? Ainda bem que meu cunhado tem mais dinheiro, bem mais dinheiro do que eu. Eu que tenho que pedir emprestado para ele. Mas não vou pedir em nome de Jesus, tá, cunhado? Senão ele não volta mais. Mas sabe aquele cunhado que ele vive pedindo dinheiro, você já sabe que ele não vai te pagar e você continua emprestando? Você tem que aprender a dizer não.
Ló, ele volta para Sodoma. E aí vem o juízo de Deus sobre aquela cidade. O anjo do Senhor entra lá e diz: Ló, Deus está sendo misericordioso com você, sai você e a sua família. Ló saiu, mas tudo que ele tinha ficou lá. Perdeu tudo foi destruído. Outro princípio de vida financeira que nós precisamos levar a sério. Se não levamos a sério, isso vai nos arrebentar. O princípio da fidelidade a Deus. Não é porque eu sou pastor, mas é um princípio que está na Bíblia. Lei da semeadura. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, este também vai. Eu não quero o seu dinheiro, mas eu quero que você entenda. A forma que Deus tem para te abençoar é quando você lança sementes. A grande maioria das pessoas, Fábio, pensam que a ausência, dentro da igreja, que a ausência de bênção é porque ele está devendo dízimo, porque você não deve dízimo, você devolve o que é do Senhor. Eu vou pagar meu dízimo. Está errado, não é pagamento, é devolução. Só que eles esquecem que além disso, temos outros princípios que são quebrados, e se forem quebrados, vão gerar consequências. A minha pergunta hoje é: dentro da tua vida financeira, como que você está? Está bem? Está mal? Está mais ou menos? E avaliando esses princípios, quais você tem quebrado? Essa semana quando originou essa mensagem, eu conversava com uma pessoa que ele reclamava dos problemas financeiros num aconselhamento, e eu apresentei para ele os 5 princípios das finanças. Eu falei: e aí? Quais você quebrou? Ele olhou e falou: todos. Eu falei: Vaso, te prepara. Pastor, e como que eu resolvo? Não é com uma oração forte, é restaurando o princípio quebrado. É o princípio da desonra ao pai? Volta lá, pede perdão e honra o pai. É o princípio da infidelidade a Deus, porque foi infiel? Começa a ser fiel. Conserta o que está estragado. O problema é que as pessoas não entendem. O processo da restauração do princípio é o processo do conserto. Se a estrutura desta igreja fosse gerada em cima de alicerces errados, sem o devido cálculo com ferro, concreto e tudo que tem que ser, vai ruir esse prédio? Sim ou não? Dá para poder simplesmente reconhecer que os cálculos foram errados e continuar aqui dentro? Não, tem que fazer o quê? Consertar. Em alguns casos talvez demolir e fazer de volta. Esse que é o ponto. As pessoas às vezes até reconhecem, irmão Zezinho, que o princípio foi quebrado, mas elas querem continuar dali para frente. Não, você tem que voltar lá atrás e consertar. Tem que ter conserto. E se não tiver conserto, não tem favor. Outra área que eu quero falar com vocês, eu vou escolher agora: casamento. Uma das áreas, essas duas são as principais, elas são as áreas de base, que trazem equilíbrio. E se essas áreas não, se essas duas áreas não forem cuidadas com atenção, vai comprometer. Deixa eu pegar, pastor Leandro, pastora Mari, vem cá os dois, por favor. Deixa eu usar vocês dois como exemplo hoje, pode subir aqui. Dentro do processo do casamento, existem princípios que precisam ser levados a sério. E se não levamos, pode vir aqui no meio, por favor. E se não levamos a sério, a quebra desses princípios vão comprometer a relação matrimonial. Então aqui eu tenho um casal devidamente casado. Outro ponto, às vezes a pessoa chega e fala para mim: pastor, ora pelo meu casamento. Aí eu pergunto: são casados há quanto tempo? Bom, não somos casados, a gente mora junto. Eu não posso orar porque não tem casamento. Vocês estão entendendo? Eu posso pedir que Deus venha aliviar a carga, o peso, que Deus venha dar sabedoria. Não posso dizer abençoe esse casamento, porque não tem. Perante a Bíblia, é fornicação. É o tipo de coisa que às vezes tem pastor que não fala, porque se falar espanta o povo da igreja. Mas como que eu vou deixar você continuar vivendo uma vida arrebentada se as coisas não vão ser transformadas? Quem está me entendendo, diga amém. Esse dia eu conversava com a pessoa e falou: pastor, estamos em crise. Eu falei: quanto tempo você é casado? Ele falou: não, nós moramos juntos. Eu falei: cara, vai continuar vivendo em crise. Eu posso fazer jejum de 24 horas por você e orar as 24 horas pelo seu casamento. Se você não for lá e não conseguir gerar esse princípio do casamento, o negócio não vai acontecer. Você pode torcer o nariz para mim, você pode ficar chateado comigo, mas não é um princípio meu, é um princípio da palavra de Deus. O meu povo erra porque não conhece as Escrituras. Mas vamos pegar aqui, quais são os principais princípios do casamento? Um dos principais princípios de casamento nós encontramos em Efésios capítulo 5. Efésios 40 capítulo 5 diz assim: maridos, amem as vossas esposas, e mulheres, respeitem os vossos maridos. Qual é o princípio aqui? É um princípio chamado princípio do amor e do respeito. É um princípio só. Porque homens e mulheres são anatomicamente diferentes, emocionalmente diferentes, psicologicamente diferentes.
As respostas de ambos são totalmente diferentes uma da outra. Mulheres tendem a ter o seu neocórtex, o seu sistema límbico, maior, que leva elas a serem mais emocionais. Homens tendem a ter o seu neocórtex maior, que tende a fazê-los ser mais racionais. Só que a gente já começa a ver as diferenças. Aí quando a gente faz uma avaliação do Leandro e da Mari, se o casamento deles é só uma hipótese, porque não está, eu acompanho eles constantemente, mas se fosse uma hipótese, se eles começassem a passar por crise, o que eu tenho que avaliar dentro desse processo? Qual é o princípio que foi quebrado? E o principal alicerce de um relacionamento matrimonial é o marido amar a esposa. Não é o marido respeitar a esposa, é amar, porque a mulher ela se sente respeitada quando ela é amada. E esse é um princípio que muitas pessoas têm quebrado, por isso viemos tantas crises conjugais. Em 2010, a pesquisa do IBGE disse que 12% dos casamentos brasileiros passariam por divórcio, estavam passando por divórcio. 2020, Israel, vem uma nova pesquisa e já estão dizendo que essa pesquisa vai estar entre 32% e 36% de divórcio. A mesma pesquisa de 2010, agora sendo atualizada, diz que todo casal que divorciou 2 vezes, 86% deles vão divorciar a terceira. É assustador? É ou não é? É assustador, por quê? Não é o divórcio que resolve o problema, é restaurar o princípio. O que as mulheres precisam, Fábio? Serem amadas. Mais de 80% das mulheres hoje reclamam a ausência de carinho dos seus cônjuges. Elas dizem, eu não sou amada. E quando a mulher não se sente amada, qual que é a resposta que ela dá para a ação da ausência de amor? Falta de respeito. Homens não precisam ser amados antes de ser respeitado. Se você encontrar um homem que está chorando, ela não me ama mais, eu queria só um carinho, um beijinho. Esse homem não é muito homem, irmão, essa coca é Fanta. Você vai encontrar um homem indignado. Não, porque ela não me respeita, olha o jeito que ela fala comigo. Gente, infelizmente, isso é mais comum do que nós imaginamos. É um ciclo desgraçado. É desgraçado mesmo porque não tem graça. Vicioso. Ele não ama, ela não respeita. Ele porque não se sente respeitado não ama. E ela porque não se sentiu amada não respeita. E isso começa a gerar uma desgraceira dentro de casa. É um princípio simples. O que eu tenho que fazer, pastor? Se é homem, começa a demonstrar amor. Afeto, amor é atenção, presença, cuidado, ouvir, tudo que o homem odeia fazer. Ontem eu estava assistindo televisão, sabe quando você está na hora do filme? Eu lá no Netflix, um tempinho que eu tive assistindo o filme, e quando estava para descobrir quem era o assassino, a Anne começou a conversar comigo. Eu arrumei minha parte do quarto ali, a gente faz umas divisões de tarefa em casa com todo mundo. Eu arrumei a minha parte do quarto, arrumei a cama, arrumei minhas coisas, e fui pro filme, né? Aí ela subiu, quando ela começou a conversar, e ela dobrando a roupinha, pois é, amor, e eu comecei, e lá ligado no filme, ela aqui, eu falei, não, concordo, não estava nem sabendo. Ela falou, amor, eu vou comprar um carro novo. Não, beleza, tudo bem. Amor, estou pensando em colocar os 3 meninos agora trancados no banheiro amarrado. Pode fazer, amor, fica à vontade. Estava nem prestando atenção. Aí uma hora ela parou e falou assim, então você vai prestar mais atenção na televisão do que eu. Falei, epa. Dei um pause. Fui lá, falou, amorzinho. Ela falou, agora não, à noite você quer conversar, né? Falei, não pode falar agora. Ela falou, agora também não quero falar. Amor é quando você para ouvir. É atenção. Tem muito casamento passando por crise, por conta de falta, de ausência disso. E sabe o que acontece? No passado, muitas mulheres, quando tinham ausência de afeto, elas ficavam deprimidas. Sabe o que está acontecendo hoje? Já existe uma mudança nessa cultura. Está começando a ter adultério feminino. As mulheres não traem um percentual, não traem simplesmente porque são levianas, mas porque são carentes. Então você não quer passar pelo processo da traição? Ame. Nossa, agora eu peguei pesado, né? Meu irmão, tenho certeza que essa semana vai dar buquê de flor para tudo que é canto agora, né? Mas infelizmente essa é a verdade. Agora, mulheres, qual é o papel de vocês? Respeitar. A Bíblia diz, homens amem, Efésios 5, homens amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É responsabilidade.
O amor é o nível de você entregar a sua vida. E a Bíblia diz: mulheres, respeitem, se submetam aos vossos maridos, porque ele é o cabeça. Não é uma questão de autoridade, de manda e fala, estou mandando. Não. E também não precisa ficar dizendo sim senhor, não senhor. É uma questão de respeito. Respeitar o quê? Respeitar a autoridade sacerdotal que está sobre ele. Respeitar o tempo dele também. Tem hora que a mulher precisa de atenção, mas tem hora que ela tem que respeitar. O que nós vemos? Homens passivos com mulheres que não respeitam. Que mulheres que mandam o marido calar. Gente, o que eu já ouvi dentro de aconselhamento pastoral, a mulher fala, cala a boca agora que eu estou falando. Eu falei, Jesus Cristo. A falta de respeito fora do comum. Uma falta de respeito sacerdotal, uma falta de respeito de direção. Pastor, mas ele vai errar. Deixa ele errar. É uma posição. Quando a mulher não respeita e o homem não ama, quebrou um princípio. Outro princípio do casamento. Como é que está meu horário aí, gente? Preciso encerrar. Outro princípio no casamento, Gênesis capítulo 2, verso 24. O que diz o verso 23 e o 24 de Gênesis? Não vou pedir para você abrir, eu vou ler para você aqui, fica mais fácil. Mas a Bíblia diz: e deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Este é um princípio chamado princípio da emancipação. Deixar os pais. É princípio, gente. Hoje, pelo menos 1/3 dos casamentos que estão em crise, porque não respeitam o princípio da emancipação. O princípio da emancipação, ele vai viver 3 pontos. Primeiro ponto, primeiro erro que os casais às vezes cometem, João. O cara casa e continua morando na casa dos pais. Isso é a pior desgraça que você pode fazer na sua vida. Por melhor que seja o pai, a mãe, o sogro e a sogra, isso vai te comprometer. Por quê? Porque a partir do momento que você casou, gerou uma família. É uma nova construção familiar, é uma nova cultura familiar. Por quê? Porque a Mari, quando veio da casa da mãe dela, ela trouxe uma cultura. O Leandro, quando veio da casa do pai dele, ele trouxe outra cultura. E eles vão unir essas culturas, vão fazer uma avaliação e vão começar a viver a cultura deles. Agora, se eles tiverem a cultura deles dentro de uma casa que já tem uma outra cultura, o que vai acontecer? Choque cultural. E isso acontece muito. Segundo erro que muitas vezes cometemos dentro desse princípio: não se mora na casa dos pais, mas se não se desliga da autoridade e da direção dos pais. Você vai amar e respeitar seus pais, vai honrar seus pais, mas quem manda na casa agora? Ele e ela. Aí a mãe chega e fala assim: ai, mas é que meu filho não gosta disso. Mas agora ele vai gostar. Eu sou a mulher dele. E quem dá limite para os pais? O filho. Nunca a nora nem o genro. Porque nora e genro que dá limite para o pai vira inimigo. Outro segredinho aqui, um parênteses: nunca fale mal do seu marido ou da sua esposa para sua mãe. Porque depois você conserta, mas ela não soube que consertou. E ela começa a ver o genro, a nora como o bicho papão. Guarda para você. Traz para o pastor aqui, a gente administra. Mas não leva para ela. Para a sogra, para a mãe, perdão, só conta coisa boa. E uma maravilha, mãe, pensa no homem romântico. Não mente. Se não for romântico, fala, não, ele é uma bênção, né? Mas não contamina o coração dela. Voltamos ainda para a base ali do princípio. Você tem que entender que tem que dar posição. E o terceiro princípio, aliás, a terceira base desse princípio, a base da dependência. Aquele que te sustenta vai ter autoridade sobre você. Então é morar junto, é aprender, sair de dentro da casa dos pais, aprender a dar limite para eles e não ter dependência deles. Se teu pai ou tua mãe te sustenta financeiramente, quem vai dar direção para você são eles. Você vai ter que abaixar a tua pelota, não tenho o que falar. Dependência emocional, dependência financeira, posição. Pode passar por aperto, bate no peito e fala, vamos resolver. Não é que não pode ajudar de vez em quando. Pode ajudar, mas não pode depender. Depois que nós entendemos o princípio da emancipação, outro princípio do casamento, Roberto, é o princípio da unidade, unir-se-á. A palavra unir-se-á, Jonilson, dentro da raiz, da etimologia dela, significa apegar-se. Apegar-se é você alcançar com muito esforço. Tem que se esforçar para gerar unidade. Nós temos duas pessoas totalmente diferentes. Quando eu olho aqui o casal de pastores, eles são emocionalmente, o perfil comportamental deles totalmente diferentes. O pastor Leandro, ele é um cara mais introspectivo, um cara mais fechado. A pastora Mari é uma pessoa mais extrovertida. Então são diferentes. No início do casamento, quantos anos casados já? Fazer 14 anos. Eles tiveram que se esforçar
nesse processo de unidade? Você acha que não teve uns dias que ela teve vontade de pegar ele pelo pescoço? Imaginando a cena, né? Fala comigo, homem, ele quietinho. Quanto mais pressionado, mais quieto ele fala. Quanto mais pressionada, mais ela quer falar. Dá um enrosco. Mas eles se esforçaram em viver essa unidade. O que tem dado problema em muitos casamentos? Ele não vive esse processo. Ele não vive a lei do processo. Aí são leis e não princípios. A lei do processo é apegar-se, tem que se esforçar, porque quando vive o princípio da unidade, ele vai gerar uma só carne. A uma só carne não é conjunção carnal. A uma só carne é uma dependência emocional, espiritual. Mas quando quebra o princípio da unidade, desmorona tudo. Outro ponto que nós precisamos entender dentro do casamento, outro princípio, o princípio da transparência. E o mesmo texto diz: e deixará o homem seu pai e sua mãe. Agora eu pergunto para você, Adão tinha mãe? Adão tinha mãe? Por que Deus fala deixará o homem seu pai e sua mãe se Adão e Eva não tinham mãe? Porque ele estava estabelecendo um princípio. A partir dali ele estava construindo a gênesis, o começo de tudo, a base de tudo. Ele diz: quer ser feliz? Deixa o pai e a mãe. Una a sua esposa, esforce um com o outro para viver esta unidade. Sejam uma só carne. E a Bíblia continua o texto que a gente acha que é só uma informação, mas é um princípio. E diz assim: e os dois viviam nus e não se envergonhavam. É o princípio da transparência. Nudez na Bíblia não é essa visão pejorativa que nós temos, é uma visão de transparência. Agora eu vou arrumar um problema para alguns aqui. Tenha transparência nisso daqui. Imagine eu e a pastora em casa, e ela pega meu telefone para pagar uma conta. Não, no meu telefone não encosta. O que ela vai pensar? Miserável, está escondendo o quê? Gera uma desconfiança ou não gera? Agora, se ela pega o meu telefone, ela sabe assim, ela faz a hora e fala assim: não tem dificuldade, não tem problema, não tem. É isso aqui, gente, transparência. Eu pergunto, você é transparente no seu casamento? Você é transparente com os seus sentimentos? Você é transparente com as suas contas, com os seus ganhos? Transparência. Se são uma só carne, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Nós precisamos, Karine, ter essa transparência. O que você tem escondido? Se você quebrar esse princípio vai te quebrar lá na frente. E tem muitos casais que não têm essa transparência. Eu sei quando ela está mal-humorada, estressada. Por quê? Porque ela é transparente comigo. E ela sabe quando eu estou fora do meu limite. Por quê? Porque eu sou transparente com ela. Tem muita gente que está escondendo algumas coisas na sua vida, e essa ausência de transparência arrebenta o casamento. Por quê? Porque vai gerar falta de confiança. E o último princípio, para a gente poder encerrar, é o princípio da fidelidade. Um casamento só poderá ser sólido, só poderá ter direção se tiver o quê? Fidelidade. O que aconteceu, Águida, com Davi? Davi, ele foi infiel, ele cometeu adultério. E quando ele cometeu adultério, ele quebrou esse princípio. A traição trouxe diversas consequências para ele. Quais são as consequências da infidelidade, do princípio da fidelidade quebrado, Jean? Número 1, a consequência de Davi foi: a filha dele foi violentada sexualmente pelo próprio irmão. 70% das pessoas que entram no meu gabinete que foram abusadas sexualmente, e olha que toda semana tem pelo menos um, 70% delas chegam no processo para mim e dizem, quando eu pergunto: seus pais, você acredita que tiveram adultério? Sim. Quebrou a aliança, descobriu os filhos. Número 2, o filho Absalão se rebela contra o próprio pai. Todo casamento que quebra a aliança vai gerar filhos rebeldes. Não todos, mas um ou outro vai sair na rebeldia. Absalão se levanta de rebeldia tanto quanto o pai, que ele tenta tomar o reino do pai. Outra consequência do princípio quebrado do adultério de Davi: Absalão, ele invade o palácio do pai e ele toma tudo que o pai tem que fugir a pé e descalço. Princípio da miséria. Toda aliança quebrada no casamento vai trazer problema financeiro. Aí eu volto lá atrás no princípio das finanças. O adultério traz miséria, não tem como.
Princípios que são quebrados vão trazer consequências. Parou por aí? Claro que não. A opressão maligna, você vai ver Davi, nós encontramos pelo menos 12 salmos de Davi, Moacir. Davi falando da angústia da sua alma. Ó Senhor, por que a minha alma está angustiada? Até quando o Senhor não vai responder as minhas orações? Porque uma pessoa que passa pelo processo do adultério, ela vai viver opressão. Ela vai ser atacada pelo inferno constantemente. E a minha pergunta é, você está disposto a viver isso? Pastor, já foi, o que eu tenho que fazer? Alicerces precisam ser consertados. Princípios quebrados precisam ser restaurados. Quer uma vida financeira sólida? Avalia todos os princípios quebrados. Quer viver um casamento abençoado? Não é uma oração que eu tenho que fazer para você antes de ter um princípio restaurado. Tem que restaurar. Agora, avaliando os princípios que eu falei do casamento, quais você tem quebrado? Quais são ausentes na sua vida? É o princípio da emancipação? É o princípio da unidade? É o princípio da transparência? Não tem como negociar, Pinho. Se você quiser negociar o princípio, lá na frente, a fatura desse princípio vai chegar. Obrigado, pastores. Vamos ficar de pé, queridos. Semana que vem eu vou falar de princípios com filhos. Gostaria muito que você voltasse na próxima semana. Hoje, Dani, nós vemos muitos casais passando por crises conjugais, exatamente, por conta de não ter ativado os princípios corretos com os filhos. Muitos casais passando por problemas.